Olá! Estamos reunidos para mais um vídeo da Universidade de Estudos Avançados. Neste vídeo, vamos falar sobre o agnosticismo no seu escopo filosófico dentro da UEA. Nossa discussão vai fazer contraponto entre as religiões e o agnosticismo e vamos procurar demonstrar por que este princípio defendido pelo método MacGregor e adotado pela UEA é válido e desejável para o mundo atual em vista de um futuro mais satisfatório. A nossa escola, que é o método MacGregor, não tem nada contra as religiões, nenhuma delas. Também não é proposta combater as religiões ou trabalhar por atacar a fé das pessoas. Entendemos que é importante respeitar as religiões e principalmente que haja respeito às pessoas religiosas. As religiões ainda oferecem alento para o povo, esperança, e não podemos dizer que elas não auxiliam as pessoas, pois auxiliam sim, mesmo com suas restrições. Mesmo sem poder dar todas as respostas, elas conseguem suprir uma ou outra carência. É o chamado mistério da fé. É isso que sustenta a crença das pessoas em algo que não pode ser provado, algo metafísico. Porém, e destaque o que foi dito, um precaute, um estudante e pesquisador constante, sabe que há problemas sérios nas religiões. Para começar, falemos das intolerâncias religiosas para com aqueles que não professam fé semelhante, que não seguem a mesma legenda. Facto que tem custado à humanidade séculos de conflitos, perseguições, mortes, terras, povos e países divididos e bandeiras levantadas. Lembramos também o preconceito que existe contra outros credos, principalmente das religiões organizadas que se auto-intitulam oficiais, contra filosofias, crenças locais, seitas, grupos místicos e etc. Diversas formas de manifestação da religiosidade ligados a princípios metafísicos sempre existiram. Pequenos, médios, grandes grupos, desconhecidos ou famosos. Porém, foram as religiões organizadas que os transformaram em charlatanismos e os tornaram desviantes, os combateram e massacraram. Além de combater estes grupos e filosofias, as religiões combatem quem não acredita na existência de um Deus, chegando a acusá-los de serem despidos de moral ou ética. Ou seja, a hegemonia religiosa na história se mostrou e frequentemente se mostra agressiva. Nossa lista de erros cometidos pelas religiões poderia ser algo quase sem fim. Muito embora as religiões preconizem melhorar o mundo através da doutrinação de seus membros e das atividades assistenciais e de caridade, podemos dizer que elas conseguiram amenizar apenas alguns pontos, sem amplidão e de forma paliativa. Por conseguinte, o que podemos concluir é que, com religião ou sem religião, o mundo humano não evoluiu. O orbe onde vivemos não teve melhoras significativas e não vai conseguir melhorar. Evidentemente, o que foi feito por pessoas que não seguem nenhuma doutrina religiosa também não tem conseguido fazer qualquer melhora. Isso parece um pessimismo, e é um pessimismo realista que está envolvido com o pensamento agnóstico. Esta postura tem a ver com olhar o universo que nos cerca com um certo ceticismo. Um agnóstico sabe que as religiões não conseguem cumprir com suas promessas, porque ele pode olhar para além daquilo que está encerrado nos cânones. Pela sua falta de crença e seu pensamento investigativo e curioso, ele consegue identificar o que é mito, o que é metafísica e o que é história. Pois as histórias orais das grandes religiões erroneamente tornaram-se livros de história, e suas referências, para além dos próprios cânones, ou são divergentes ou inexistentes. O mito foi instalado, desde os primórdios, que não deixa de ser uma manifestação da própria crença, tentando tornar-se facto, quando é, na verdade, apenas fábula. Junto dos mitos vieram os símbolos, que são representações físicas de algo inexistente, mais uma manifestação da própria crença.
Com eles estão presentes os rituais, tornados obrigatórios simplesmente porque acompanharam os mitos e suas manifestações de sacralidade. Tudo isso é metafísico, que em sua origem quer dizer além da física, mas que para as religiões tornou-se uma forma de afirmar a existência de coisas que não se sabe se existem. Para estudar esses mistérios, as religiões têm suas teologias, as quais estão salvas do querelar dos fiéis pelos dogmas. Ou seja, relega-se a dogma o que não tem explicação concreta e chama-se mistérios da fé. Não esqueçamos que as teologias das religiões possuem sempre duas linhas, a do sacerdote e a do leigo, ou fiel. Para o método MacGregor, devemos nos desligar da metafísica e passar a adotar a ontologia e a ciência no estudo do que é misterioso, mágico ou teúrgico. A ontologia oferece a pesquisa livre, isenta da obrigação de afirmar ou condenar algo. Ela permite tanto a especulação quanto a investigação científica. Já a metafísica não, ela é demasiadamente presa ao acreditar. A crença da existência física de algo não físico, manifesto neste mundo. Sendo assim, ela fecha-se à investigação devido à sua forte ligação com os dogmas. Assim perguntamos, quando uma religião perde a sua validade, sua utilidade? Quando a fé se torna falha por estar relacionada a uma abstração imensa. Quando ela coloca os seus conceitos envoltos em um véu, deixa-os nublados, obscuros, a ponto de ser necessário as teologias e os dogmas para salvar o obscurantismo das doutrinas implantadas desde as suas origens. Apesar de saber tudo isso, um agnóstico não vai contra as religiões. Ele não tenta arrancar ninguém delas, não tenta convertê-los ao agnosticismo, pois isso iria contra os princípios agnósticos. Ele não vai fazer apologia contra a fé de ninguém. Ele respeita as escolhas individuais. O mestre sempre colocou: o agnóstico é um estudioso constante e não faz afirmações sobre coisas que ele sabe que não têm uma resposta conclusiva. Para o agnosticismo, não há verdades absolutas. Quanto à questão Deus, por exemplo, ele não crê que existe e também não crê que não existe. Ele deixa isto a um estar sem estar, a um existir sem existir, ao vulvei. O agnóstico não espera que as pessoas mudem ou que haja mudança no mundo. Ele pesquisa e prepara-se, fica na observação. Ele já somou o crer e o acreditar e fez a sua compreensão na ciência. Ele fez e faz casuística no seu viver. Por esse motivo, ele não faz proselitismo e nem combate. Por que combater algo que não vai mudar? Isso falando nas religiões. Chegar a algo pronto, estabelecido há tempos, e combater esperando que mude? Qual a vantagem? Quanto mais combater, maior será a revolta dos mártires. Seus conceitos se tornaram irremovíveis, imutáveis. Uma revolução, nestes sistemas, só funcionaria se viesse de dentro, não de fora. Quem está de fora destes movimentos, como no caso dos agnósticos, deve se conservar rebelde, ou seja, não aceitar as doutrinas e dogmas impostos, nem corroborar com os desatinos cometidos pela falta de compreensão que eles geram. É por tudo isso que o agnosticismo parece pessimista, porque ele não tem esperança, ele não trabalha pela esperança, ele também não trabalha pela fé. Fé e esperança são para os religiosos. O agnóstico é uma pessoa de ação e de bondade, porque ele reconhece os direitos humanos, reconhece quando há liberdade e quando há falta dela. Por este motivo, ele respeita e defende o humano na sua liberdade de ser o que deseja ser, de fazer as escolhas que preferir, mesmo que ele não concorde com elas e não faça as mesmas escolhas. Segundo o mestre, a única limitação a isto está em algo muito maior, que já falamos em outro vídeo. São os bons costumes, o bom proceder. Ou seja, a única coisa que pode nos limitar de defender o direito do outro ser o que quer ser
é se esta escolha machucar seriamente outros. É bem simples ilustrar. Basta olharmos para o extremismo religioso. O extremista tem o direito de crer no que quiser, tem o direito de professar a sua fé, mas ele não tem o direito de tentar converter outras pessoas à força. O mestre sempre usou de ilustrar o humano como uma esfera. É conhecido que numa esfera há um centro e muitas periferias. O humano, como uma esfera, tem um centro, que é o seu ser. E os seus conceitos, especialmente os contraditórios e duais, são suas periferias. Já uma pessoa que tenha outro programa, um programa não dual, que consiga caminhar no Sunyata, esta pessoa não tem periferias. Toda a sua esfera são centros. Não há periferias. Então, é possível viver sem crenças religiosas. Nós, terráqueos, somos demasiadamente falhos. O método MacGregor diz: não podemos confiar no humano ou no mundo humano. Por quais mãos existe o sofrimento? Dos terráqueos. E como escapamos disto? Pela liberdade. Ou seja, quando se deixa dos conceitos duais, das doutrinas e dos dogmas. Vive-se desta forma com mais lucidez, com espaço para pesquisa. Com isso vem a pureza. Acabam as reclamações, as acusações, as fofocas. Acaba o desejo de ter tudo explicadinho e passa-se a aceitar que é o paradoxo que nos impulsiona no crescimento. Na UEA, entendemos que você até pode optar por seguir uma religião, mas na verdade não precisa dela. Você mesmo pode encontrar a sua paz. Finalizando, somos gratos pela sua companhia. Lembramos que você pode participar através do formulário em nosso site e convidamos para acompanhar as atualizações, inscrevendo-se no site e aqui no canal do YouTube. Até!